Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui para te aprovar no Enem desse ano. Aqui eu já te ensinei o volume 1, que falava sobre o conteúdo de números. Agora eu tô indo para o volume 2, onde a gente vai ver razão e proporção, o conteúdo que é mais cobrado na prova do Enem. Então eu preciso que você venha junto comigo, preste muita atenção, porque é daqui que você vai tirar pelo menos 10 pontos da sua prova do Enem. Então vem comigo. Olha só. O primeiro tópico que a gente vai ver, a gente chama de razão. O que é uma razão? Sendo A e B dois números racionais, então eu tenho que pensar aqui, neste A e B, o B não pode ser zero, chamamos de razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente de A sobre B, ou A dividido por B. Tá bom, então o que é razão? Razão é uma divisão. Razão é uma divisão de dois números, como se fosse uma fração, certo? E essa razão a gente dá ao nome de cima, que é o numerador de antecedente, como se ele viesse antes, e o B de consequente, como se ele fosse um resultado depois. E a gente faz a leitura simples. Quando eu coloco A sobre B, eu leio A está para B. Na forma de razão, a gente faz essa leitura, A está para B. Eu trouxe para você, que você vai lembrar, algumas razões que são muito importantes. Uma que você já deve ter visto, com certeza, escala. A escala é um tipo de razão. Ela relaciona o comprimento da imagem pelo comprimento real. Com certeza você já viu, todos os mapas têm e tem muitas questões do Enem sobre isso. Densidade. Isso aqui você usa muito na física e na química. Densidade é uma razão. Razão de quê? De massa sobre volume. Então, mais uma coisa importante vai aparecer na sua prova do Enem, com certeza. Velocidade média. Velocidade média é distância sobre tempo. Além de aparecer muito na física, é um conteúdo de vida aí, né? Você precisa saber essa relação, essa razão, distância sobre tempo. E densidade demográfica também, você já deve ter visto falar, é quando eu calculo habitantes por área. Então, tudo isso aqui são razões que a gente conhece, já viu, e agora você está entendendo de uma forma mais direta o que é uma razão. Beleza? Bom, pessoal, eu resolvi trazer para vocês um exemplo de uma questão de razão que já caiu no Enem. Veja só como é que é simples. Enem 2013. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então você vai ver aí a imagem do setor 3. Ele quer saber a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas e o total de cadeiras desse mesmo setor. Então, a razão que ele pediu da quantidade de cadeiras reservada e do total é só você contar. Você vai olhar lá no seu gráfico, né, na sua imagem, e contar quantas cadeiras tem coloridas de preto. 17. Quantas são no total? 70. Pronto, essa é a razão. 17 sobre 70. Beleza? Então, eu acabei de falar para vocês sobre a razão. A razão, ela sempre vem junto com o que a gente chama de proporção. Como assim vem junto? A proporção, ela é uma sentença que representa uma igualdade entre duas ou mais razões. Então, quando eu junto duas razões e igualo elas, eu vou ter isso aqui. E essa igualdade aqui, ó, é o que a gente chama de uma proporção. Eu posso falar que essa proporção é igual a um K. O que é esse K? Porque toda divisão é um resultado. Essa divisão vai dar um resultado e esse K a gente chama de constante de proporção, certo? Ele seria a nossa constante de proporção. Beleza, tenho aqui essa constante de proporção que é este valor K. Todas essas letras, A, B, C e D e o K, pertencem aos números reais, tá? Isso aqui é só uma definição. E o B e D, que são os denominadores, não podem ser zero. Isso é coisa que a gente já está acostumado lá das frações. A propriedade fundamental dessa razão, que é onde a gente vai, junto com a proporção, resolver problemas, é o seguinte. A propriedade fundamental fala o seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que é isso? Eu tenho aqui, ó, A está para B, presta atenção na leitura, porque é assim que a gente faz a leitura. A está para B, assim como C está para D. Essa é a leitura. A está para B, assim como C está para D. A propriedade fundamental me fala que o produto dos extremos, quem é o extremo? O A e o D, é igual ao produto dos meios, B e C. Isso é definição da propriedade de proporção. Por que extremos e meios? Porque se eu coloco a divisão na forma horizontal, o A e o D ficam nos extremos e o B e o C ficam nos meios.
Você deve lembrar dessa ideia, só que geralmente seu professor devia falar assim: ah, chegou aqui, a gente multiplica cruzado. Tá certo, ó. Multiplicar cruzado é fazer o quê? Fazer o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Veja o exemplo. 3 está para 4, 6 está para 8. Se eu for fazer o produto dos extremos igual ao produto dos meios, eu vou encontrar 3 vezes 8 e vou encontrar 4 vezes 6. Se você verificar que essas duas razões eram uma igualdade verdadeira, eu vou ter aqui 3 vezes 8 dá 24, 4 vezes 6 dá 24. Perfeito, confirmado que isso era realmente uma proporção. Beleza? Bom, pessoal, complementando a nossa propriedade fundamental, eu trouxe aqui para vocês mais 8 propriedades que a gente consegue utilizar com a proporção. Claro, eu não quero que você decore essas 8 propriedades, mas eu acho bom você ter todas elas anotadas. Vou explicar uma por uma de maneira rápida para você conseguir entender como adquirir, como decorar isso aí para a sua prova. Presta atenção. A sobre B, C sobre D. Tudo isso é a nossa proporção inicial. O que eu falo nessa propriedade número 1 é que eu posso somar os termos da mesma proporção e dividir por um desses termos. Ó, somei A mais B e dividi por A. Somei o C mais D e dividi por C. Repara que aqui, ó, esses dois elementos são os elementos dos antecedentes. Então tá correto. Essa outra em preto é a mesma coisa, só muda quem? Agora quem está embaixo é os consequentes. Repara, se um era você usou o antecedente embaixo, na outra você tem que usar também. E a mesma coisa aqui. Essa segunda propriedade é semelhante à primeira. A diferença entre elas é que agora eu uso a subtração. A regra é a mesma, subtrair esses dois, dividir por A, subtrair os dois, dividir por C. Os dois aqui, ó, antecedentes. E quando eu venho para a parte preta é a mesma coisa, só que aqui eu estou usando o quê? Consequentes. Tudo certo até aqui. Agora a gente muda de propriedade. A gente faz aqui a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Então eu somei os dois de cima e os dois de baixo. E essa razão ela vai ser igual à razão A sobre B ou C sobre D. Por isso que eu escrevo duas. Então essa é semelhante a essa. Aqui a ideia é que você pode fazer isso. Você vai ver alguns problemas que a gente vai precisar fazer isso. Por exemplo, nas próximas aulas, que a gente vai estudar sobre divisão em partes proporcionais. Essa última aqui, na realidade, ela é a mesma coisa da de cima, só que agora com um sinal de menos. Então eu troquei para menos e menos aqui. Beleza? Bom, pessoal, resolvi trazer para vocês aqui um exemplo, de novo, de uma questão que já caiu no Enem sobre proporção. Presta atenção que eu vou fazer a leitura para vocês. Então vamos lá. Enem 2011. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Que medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete? Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Vamos lá. Então, pessoal, eu já trouxe aqui para a tela todas as informações que o problema tinha me dado. Veja bem, o comprimento, ele me falou que era 28 metros, certo? A largura, ele me falou que era 12 metros. Só que ele também pediu essas medidas em centímetros. Então, o que eu já fiz? Eu transformei de 28 metros para 2.800 centímetros e de 12 metros para 1.200 centímetros. Mas, professor, como é que você fez isso? O que eu fiz? 1 metro não é 100 centímetros? Então, eu peguei essa medida e multipliquei por 100. Cheguei em 2.800 e cheguei em 1.200. A escala está aqui, 1 para 250. A escala ela não tem unidade de medida, mas geralmente a gente vai tentar trabalhar com um centímetro porque pensa num mapa. Um mapa que usasse uma medida em metro, em quilômetro, ficaria muito estranho. Então, na maioria das vezes, a gente vai utilizar em centímetros. E o que eu vou fazer? Eu vou igualar o comprimento na imagem sobre o comprimento real, que é a razão da escala, com 1 sobre 250. Largura na imagem sobre a largura real, com 1 sobre 250. E aí eu vou fazer produto dos extremos igual ao produto dos meios. Mesma ideia, multiplicar cruzado. Só que nesse caso, eu vou passar só o 2.800 que está dividindo multiplicando, e o 1.200 que está dividindo multiplicando. Eu não preciso multiplicar cruzado CI, porque depois ele vai precisar passar dividindo. Então, quando eu faço isso, eu já consigo direto aqui, ó, 2.800 vezes 1 vai ficar 2.800 dividido por 250. Já aqui na largura vai ficar 1.200 vezes 1, ou seja, 1.200 dividido por
250. E aí, para eu achar o comprimento na imagem e a largura na imagem do jeito que a questão pediu, o que eu preciso fazer é dividir 2.800 por 250. Isso vai me dar 11,2 centímetros. E a largura, a mesma coisa. Quando eu dividir, isso vai me dar 4,8 centímetros. E aí, se você conferir lá na questão com as opções que você tem, você vai ver que a gente vai marcar a letra C. Beleza? Bom, pessoal, terminamos mais uma aula. Nessa aula a gente viu aí tudo que vocês precisavam saber sobre razão e proporção. Agora, na nossa próxima aula, a gente já vai entrar com como dividir as grandezas em parte diretamente e inversamente proporcional. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, deixa aí um comentário, não se esqueça de inscrever no canal e compartilhar aí com os amigos que podem estar precisando. Muito obrigado, valeu!